Alô, alô, categoria bancária, bancárias e bancários. Este é o podcast Agora. Nós estamos voltando aos poucos, mas estamos voltando. Muitos assuntos para tratar. Estamos saindo da toca de novo com esse importantíssimo podcast que é para falar sobre assuntos dos bancários, das bancárias. Hoje, um assunto não tão interessante, triste de alguma forma. Eu me chamo Laís Escher, sou jornalista aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região, e hoje a gente vai falar sobre as demissões em massa realizadas pelo Banco Itaú há um pouco mais de um mês, no dia 8 de setembro. Antes de entrar no assunto, obviamente, quero apresentar os convidados de hoje, aqui à mesa, junto comigo, Mauro Salles Machado, secretário de Saúde da Contraf e também ex-presidente aqui do sindicato, então estamos bem acompanhados. Bem-vindo, Mauro. Obrigado. E à distância temos também Eduardo Munhoz, o conhecidíssimo Dudu, dirigente sindical e integrante da Comissão de Organização dos Empregados do Itaú, COI. Bem-vindo, Dudu. Bem, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Bom, já vamos partir para a conversa, porque tem muitas dúvidas e muitas coisas que a gente tem que contar para essas pessoas. Vou começar com o Dudu, que tem acompanhado isso. Mauro também, mas tem acompanhado isso bem de perto, né? Por ser bancário de Itaú, Dudu. Queria saber se tu pode explicar um pouco brevemente o que causou essas demissões em massa, quais justificativas que o banco apresentou oficialmente para fazer isso. E depois Mauro vai complementar também nesse assunto sobre como é que isso é identificado, assim. Pode ir lá, Dudu, conta para nós. Sim. Nós fomos surpreendidos, né, com esse número, né, expressivo de, de demissões. O banco alegou um desvio de conduta, né, através de um monitoramento tecnológico, né? Só que a gente acha, né, uma falta de transparência, né, nos critérios e conhecimento, né, de como é isso, né? E então a gente se surpreendeu e fomos à conversa. Vai me demorar. Não, mas Pode pode começar de contar. novo? Não, vamos lá, Vai vamos lá, começar de novo? vamos lá. Começar essa conversa. Eles já tinham contado, já tinham revelado que poderia acontecer essas demissões. Como é que estava acontecendo essa observação assim dos trabalhadores, né? Acho que isso é uma coisa importante Não, para. nós somos surpreendidos, ninguém sabia dessas demissões. Não fomos procurados, né, em nenhum momento para negociar nada, né? Simplesmente, por demissões, nós fomos surpreendidos e tratamos aí de conversar com o banco, de tentar negociar, mas o banco não abriu mão, né, de reverter essas demissões, porque o banco alegou a desvio de conduta, tá? Nossa. Só que, não, como não havia nenhuma transparência, nem critérios, né, de como é feito, ninguém sabia desse tipo de monitoramento, né? Então foi uma questão assim até vexatória para os bancários, porque isso foi para a mídia, né? Ficou uma coisa muito chata, o bancário demitido por questões desvio de conduta, mas que desvio é esse, né? Muitas vezes quem trabalha em roubo, né? Principalmente essa juventude, você vai algemar alguém ali no computador e ficar filmando, que tem que ficar o tempo todo, né? Produz, muitas vezes ele produz, mas ele não vai ficar ali. Então, esse critério que não está claro. Sim, a distopia já está aí, né, Mauro? Não, é um Sim. verdadeiro Big Brother, né. Olha qual é o argumento dos bancos. Os bancos estão, vamos lá, entre aspas, assim, ó, baixa aderência ao home office, né, registro de inatividade das máquinas corporativas, discrepância entre o horário e o registrado. É um troço muito subjetivo, entre aspas, porque eles estão monitorando, né, o banco reconheceu, nós já temos denunciado há bastante tempo, que é um excesso de vigilância, né. Sempre houve nos bancos uma grande vigilância de controle do trabalho, né, autonomia os trabalhadores não têm, né. Mas agora com o uso de algoritmos e a tecnologia, hoje o chefe é o algoritmo, né. E o próprio banco reconheceu que fez o controle de toques, imagina, é o Big Brother, né, Bah, toques, presença na tela, uso do mouse,
E o mais doido é que muitos desses colegas demitidos ganharam prêmios recentemente, atingiram as metas, atingiram os objetivos. Agora eles são demitidos simplesmente porque não tinha, né? Atividade do É, mouse, isso que eles alegam, né? não estava presente no computador. Alguns dizem que usava até o computador pessoal para poder facilitar, dependendo da questão, tem que telefonar para o cliente. Aí tu não, Sim, o relacionamento se dá por por outros outros meios, meios, né? né? E isso é uma coisa E, que os colegas que estão assistindo bancário sabem disso. A atividade do bancário acaba muitas vezes se não, estendendo muito mais tempo do que Não, o e, e tempo de aí, trabalho. e aí é uma forma de gerenciamento do trabalho que não é a atividade, não valoriza o produto que tu faz, a tua atividade, o teu bom trabalho, teu bom retorno para a empresa, e sim números, algoritmos, toques, aderência no teclado, é algo assim meio surreal, meio Big Brother, né? Então isso. E tem uma ilegalidade nisso, né? Foi parar no TRT, porque, por exemplo, dispensa coletiva em massa, como foi, sem uma prévia negociação sindical, é vedado por lei, né? Só que a polêmica, eles alegam que não é demissão em massa, mas 1.000 trabalhadores concentrados em São Paulo no home office, por favor, né? Ah, não houve um período prévio, por exemplo, de advertência ao trabalhador, para ver, corrigir. Ó. Olha, tu tem pouca aderência, na lógica do banco que seja. Hoje tem o instrumento da advertência verbal, para a pessoa se adequar. Porque a maioria, acho que quase a totalidade, não sabiam que estava sendo vigiados dessa forma. Né? Então isso é meio irregular. Né? O trabalhador né, tem que ter a possibilidade de corrigir dentro dos objetivos da empresa, né? E mesmo assim tu pode questionar, né? Tem um direito do trabalhador questionar ah, né, a forma de controle que as empresas fazem. Enfim, então isso é eivado de irregularidades, né? E sem falar a questão moral, né? Sem transparência, né? Tem lá a questão da lealdade contratual, né? Pô, tu contrata, o banco foi desleal com seus Sim, trabalhadores, sim. né? E o poder diretivo da empresa tem limite, né? A gente sabe que a legislação dá muito poder para o patrão. Por isso que é um desnível entre o trabalhador tem muito menos poder, a não ser de forma coletiva, por isso a importância dos sindicatos, mas o poder diretivo da empresa, do empregador tem limites, né? E estão, né, contrariando várias questões, desde a LGPD. Isso é um caso. Depois eu queria discutir, porque isso não é um fato isolado. É o controle dos trabalhadores por parte do Itaú é algo cotidiano, né? Inclusive por georreferenciamento. Né? É uma pergunta que eu ia fazer, inclusive. Pode falar sobre Da- isso. ó, o banco tem lá um aplicativo que todos os funcionários têm, né? O tal do YouConnect. Né? Então, é uma espécie de WhatsApp corporativo, que é o objetivo, eles alegam que o objetivo é, né, uma plataforma de integração, né, facilitar a comunicação interna, mas tem tu carrega esse teu aplicativo no teu celular, no teu bolso, onde tu estiveres, o banco vai estar monitorando. Temos vários casos aí que as pessoas, né, denunciam, né, que né, já houve demissões utilizando o georreferenciamento de trabalhadores, até por justa causa, mas utilizaram o georreferenciamento. Dependente se a causa foi justa ou não. O que interessa é que, fora do expediente, tu continua sendo monitorado. Uma coisa é o ponto eletrônico, que tu registrar o ponto, né, no teu horário de trabalho, usar a tecnologia para isso. Outra coisa é tu monitorar a vida das pessoas, né? Então isso inclusive já foi fruto de representação no Ministério Público sobre esses fatos. Eu ia trazer esse dado justamente, que aqui no site da Contraf, né, a gente tem essa informação de que 57,1% das licenças por acidentes bancários se devem aos transtornos mentais. E isso tem a ver com esse monitoramento, geolocalização, métrica de cliques, como isso agrava esse adoecimento, né? Sim, agora imagina trabalhar
né? Aí tem o programa Gera, que é o programa de resultados do banco, né? De metas e resultados e avaliação corporativa, né? Então, ao monitoramento, a gente fica discutindo a escala 6x1, às 6 horas dos bancários, mas na realidade os bancários trabalham 24/7, porque leva o trabalho no seu celular, né? Então, esse sistema aí de algorítmico e uso da inteligência artificial está dentro do programa Gera, eles monitoram, né, o tempo quantos atendimentos e o tempo que tu levou para o atendimento, as conversações, o tempo ocioso, né? Também as métricas das metas são controladas em tempo real, né? E há uma cobrança. Hoje o chefe é o algoritmo, porque tu é cobrado. Tem um caso que um colega aqui relatou que ele estava no banheiro, desculpa, se estava com um problema intestinal, demorou no banheiro e recebeu uma mensagem: onde é que tu estás? O que tu, né? Então, então isso é corriqueiro. Então imagina tu trabalhar nessas circunstâncias, né? É uma pressão danada, é uma paranoia danada. Tu não sabe que tu tem que controlar cada movimento, cada ação, né? E ainda por cima tu é cobrado incessantemente para bater essas metas, a maioria, muitas delas impossíveis, né, abusivas, né? E tem o chefe, muitas vezes assedia, né? Porque a forma de cobrança também são muito ofensivas. E agora tem o assédio algorítmico. O algoritmo também está assediando o trabalhador. Então, isso é um dos fatos que está gerando o nível de adoecimento que temos na categoria. Porque, né, hoje o nível de depressão, ansiedade, burnout é enorme na nossa categoria e tem íntima relação com esses programas de meta. A tua avaliação está condicionada a isso. A tua remuneração variável está condicionada às metas e gera todo um mecanismo adoecedor que é algo, né, que os colegas não estão aguentando, né? Tem muitos colegas que estão pedindo para sair dos bancos privados, especialmente. O Banco do Brasil entrou nessa onda, a Caixa está entrando nessa onda, o Banrisul começou a partir da instituição do programa de PPR, de metas do banco, o nível de pessoas que têm vindo aqui no sindicato, no Departamento de Saúde, aumentou enormemente, não é coincidência. Portanto, a nossa preocupação é algo que a gente já denuncia há muito tempo e agora estão utilizando a tecnologia e a inteligência artificial para sofisticar a pressão, para aumentar essa pressão. E fica muito pior porque é algo que tu não consegue questionar. Que não vem de um chefe, não vem de uma pessoa, um ser humano, é uma máquina que está te controlando. Então, né, o pessoal pira, né? E esses índices aí que estão a cada ano aumentam, é óbvio que tem íntima relação com isso, por mais que os bancos tentam dizer que não é com eles, né? Que eles não têm regularidade, tá? Faz parte do negócio, etc, né? Sim, e como isso causa, né, esses problemas de saúde mental tem relação direta com esse controle, com a pessoa se sente insuficiente, não consegue alcançar aquilo que é exigido, porque é desumano, de fato, como o Mauro falou. A inteligência artificial não é uma pessoa, não é, a relação mudou, né? O chefe é outro, além do banco, para negociar com o banco, enfim, para trabalhar ali com os chefes, pessoas físicas, seres humanos, agora tem esse outro, essa outra entidade, assim, onipresente, né? Dudu, eu ia te perguntar um pouco sobre o que a COI conseguiu, né? Quais foram as exigências levadas e o que o Itaú aceitou negociar, porque recentemente, fazem alguns dias, né, da publicação desse podcast, fazem alguns dias que o Itaú anunciou, então, sei lá, não dá para nem dizer, Uma contenção de dano, né? benefícios, exato, depois do que fizeram, o que vão entregar para esses trabalhadores que foram demitidos. Foi muito difícil, né? Negociar com o banco, porque o banco não abriu mão, né? Daquela questão
houve um desvio de conduta, que na realidade a gente sabe que não é isso, né? Constrói uma Quer se narrativa ali e é esconder da isso, né? questão de todo o monitoramento, né? Enfim, então, claro que a gente tentou lá conversar com o banco, né? Aí junto com a FENABAN, a gente fizemos reuniões direto com o banco e houve denúncia lá para o TRT e mediações, né? Então, só na terceira rodada de mediações é que se conseguiu uma proposta, tá? Pelo menos para aliviar, né? E essa proposta, então, ela engloba de que, caso a caso, tá? Serão analisados ali o caso de bancários adoecidos, né? E gestantes, né? Que também surdo isso, mas ocorreu, tá? E uma proposta, tá? Que engloba ali para bancários, né? Não sei se eu posso citar aqui, então, bancários ali até 23 meses de banco, tá? O banco vai pagar lá um piso de 4 salários, um valor fixo de 9.000, e a 13ª sexta alimentação vai fazer o pagamento. Para aqueles bancários com mais de 24 meses de banco, é um piso de 6 salários, meio salário por ano trabalhado, com teto de 10 salários, um valor fixo de 9.000 e mais a 13ª sexta alimentação, né? Não deixa de ser uma vitória, né? A gente buscar pelo menos um complemento, né? E conseguir que o banco, caso a caso, né, avalie, né, que alguns, né, vão acabar sendo reintegrados por questões de saúde, enfim, né? É a luta, porque para nós, acho que o emprego e saúde é algo muito caro, né? Eu acho que a transformação tecnológica que estamos passando, ela tem que auxiliar e não eliminar postos de trabalho e adoecer a categoria, né? Com controles de pressão, como o Mauro mesmo agora citou agora há pouco, né? Com controle de pressão e metas. Sim. Mauro, quer complementar? Não, só salientar que o impacto na saúde, né, ocorreram logo depois do fato, lá em São Paulo, um suicídio de um colega que trabalhava no setor, né, e uma tentativa de suicídio de uma colega que o marido chegou a tempo e conseguiu evitar. Na minha opinião, tem muito indícios que possam estar correlacionado com a atitude do banco, né? Claro que o- a questão do suicídio é algo difícil de lidar, tem múltiplos motivos, mas o detonador pode ter sido pela forma desleal e desumana como o Itaú tratou seus trabalhadores, né? E além de tudo, né, a tecnologia tem que ter, a inteligência artificial, agora que está na moda, tem que ter nós precisamos lutar que ela seja implantada, mas com direitos sociais, não pode ser algo utilizada só com números contábeis para aumentar a lucratividade e a rentabilidade das empresas. O que eles estão fazendo? Eles estão fechando a agência, diminuindo o número de funcionários e terceirizando, precarizando, porque ainda trabalhando para o sistema financeiro tem mais de 1 milhão de trabalhadores, né? Só que a categoria, os bancários em si estão diminuindo, então eles estão terceirizando, né, correspondentes bancários, trabalhos precários ganhando bem menos e adoecendo também. Sim, o serviço bancário permanece o mesmo. Permanece, trabalha para os bancos, né? Nós temos aqui o caso do Santander aqui na Grande Porto Alegre, aqui no Novo Novo Hamburgo e Hamburgo. Campo Bom, que tem 9.000 trabalhadores fazendo trabalho de bancário. Sim, quando o E bancário não pode atender, e não, muitas não, vezes, não, eles porque já estão com poucos funcionários são nas agências, já repassa muitas vezes não, para lá. não, eles são proativos. Ali tem todo um programa de metas, um programa de vendas por telefone, Sim, né? Então, mas ganhando um terço da categoria. Estão ganhando, não ganham um salário mínimo, né? E fazendo o trabalho de bancários. E a nossa reforma trabalhista ali abriu essa porteira aí para os bancos. sim. Então, eles estão, além de os que ficam, estão sob pressão enorme e adoecendo, né? E, e aí demite muita gente, fecha a agência, muda o modelo de negócio, mas estão precarizando o trabalho
e estão explorando, continuam explorando, só que burlando, tentando fazer uma fraude trabalhista, tentando burlar, né, o acesso à nossa convenção coletiva, que ela é robusta, ela tem muito direitos, e para eles isso é gasto. E é isso que eles pensam. É muito desumano esse mecanismo que eu cito assim, tem um debate sobre a questão do Holocausto, né? Que o Holocausto só foi possível porque pela técnica burocrática. Imagina tu transportar milhões de judeus, eliminar milhões de judeus, tem toda uma logística. E um dos que organizou isso, Eichmann, ele disse: não, mas eu só recebi ordens, né? Não, não me sinto culpado, recebi ordens, né? É a mesma coisa que os gestores dos bancos, só recebem ordens dos acionistas e, e massacram, né? Tem uma gestão desumana e só recebeu ordem. Não interessa se as pessoas se suicidam, adoeçam, entram no nível de depressão, sofram. Isso aí faz parte do negócio. Então, essa frieza que nós precisamos enfrentar, não é possível, né? Nós temos tentado, lá fizemos audiência pública recentemente na Câmara Federal, né? Estamos acionando o Ministério Público, né? Inclusive os bancos, o Itaú, no caso, foi condenado em São Paulo, né, por assédio moral e metas abusivas. Eles são condenados, são, né, réus e condenados e não mudam. Eu tive uma reunião com o Ministério Público. O que adianta tu fazer uma ação civil pública, ganhar na justiça e não consegue enquadrar a empresa e continua Sim, esse massacre, não né? consegue reverter essa forma de controle, assim. Eu ia perguntar justamente sobre isso, assim, também correlacionando com as denúncias que os sindicatos já fazem, né, que a federação, que a confederação faz. De alguma forma, isso que aconteceu no Itaú foi ilustrativo, né, do que já vem acontecendo, assim. É triste que tenha acontecido dessa forma, mas a grande imprensa cobriu isso, coisa que em geral não faz, né? É, exatamente. Eu acho que como é que o rei ficou nu, né? E teve uma grande repercussão para mostrar que a sociedade, eu acho que foi importante para dar visibilidade ao que está acontecendo. A gente tem denunciado, mas não sai da nossa bolha. Eu acho que a sociedade tem que saber o que está acontecendo nas empresas, grandes corporações. E os bancos são as mais perversas, né? O assédio moral, a pressão por meta, isso não é algo aleatório. Isso é um projeto de gestão pensado, com- com, planejado e executado. Então não é algo aleatório, né? Então isso que temos que saber. Esses programas são feitos para gerar isso, gerar adoecimento, Sim, porque, o trabalhador é substituível, se esse não conseguir, o próximo vai conseguir, não né, importa o que vai acontecer com ele se ele adoecer. tu tem que gerar lucro e rentabilidade, prestar conta para os acionistas. É isso que só interessa. E o fator humano não existe nos cálculos, nesse projeto pensado, projeto ah, premeditado, pensado burocraticamente, racionalmente, ele não leva em conta o fator humano. E eu tenho dito, os bancos estão fora da lei, porque eles estão descumprindo normas regulamentadoras, a Constituição Federal, da questão da dignidade humana, estão descumprindo o LGPD, porque estão monitorando os trabalhadores sem os trabalhadores saberem, né? E é muito fácil hoje, né? O assédio moral sempre foi muito difícil de materializar, constituir provas. Nós estamos chamando atenção na representação do Ministério Público, peçam os algoritmos desses programas que os bancos implementam, peçam os algoritmos, está ali a prova. Porque vai mostrar, tenho certeza, se contratar um técnico, vai mostrar como funciona essa sistemática, né? Como é que funcionam esses controles. Provar que existe georreferenciamento e controle dos trabalhadores fora do horário de trabalho. É só pedir os algoritmos, está ali a prova. Então, Sim. nossa expectativa é que as autoridades públicas aí que têm responsabilidade de proteger a saúde e as condições de trabalho tenham atitude de coragem de pedir esses algoritmos, contrata, em vez de perito contábil, perito médico, que a justiça vão contratar um perito técnico De informação, né? de informática, informação, digitalização
de inteligência artificial, que ali vai estar a prova. Exato. É uma coisa recente, então a gente também tem que saber Exatamente. cobrar isso, né? Porque, obviamente, o banco não entrega isso que faz. Dudu, eu ia te perguntar o que que tu percebes, né, junto do teu trabalho aqui, junto do departamento de saúde, né? Eu mesma, a primeira pauta que eu fiz externa aqui, quando cheguei no sindicato há 2 anos e, vamos ver, 4 dias, é, eu acompanhei o Dudu numa pauta no Ministério do Trabalho, acho que foi, né? E Sim, aí foi foi. sobre era sobre saúde, bancário adoecido, enfim, foi bem chocante, se Conseguimos. ver que justamente o Itaú fez, a forma como se pronunciavam, muito agressivo, tudo. Eu mesma não pude acompanhar lá dentro a sessão, mesmo que não gravasse, porque não queriam que outra pessoa soubesse. Fala um pouco sobre isso, assim, que tipo de adoecimento psicológico, né, tu observa nos trabalhadores, com essas É, situações? sim, essa situação já começa pela questão do medo, né? A questão do medo, da perda de emprego, tá? Que o banco ele tem um turnover aí de pelo menos 10%. A categoria é renovada. Então, a própria avaliação, né, do programa do banco, ele sempre vai ter gente, não tem como não ficar alguém daquele quadro, né? Os melhores e os que estão abaixo. Então, por mais que você produza, né, eh, tenha um bom desempenho, não vai ter como, alguém vai ter que estar acima, né? Então, mesmo desempenhando, toda a pressão que tu sofre, tu ainda vai ter o medo da demissão, né? Isso, claro, que vai te afetar psicologicamente, né? E com a tecnologia agora, muito mais ainda, né? Esses controles. Então, é uma coisa assim que nós estamos, né, nos debruçando, né, para entender mais, né, para poder fazer o enfrentamento, né, e proteger a categoria. Mas a gente, departamento de saúde, eu não estou mais atuando na área aqui de saúde, departamento de saúde dos sindicatos bancários, tá? Mas Mas mesmo auxilia, é isso que eu assim, quis dizer, né. mesmo assim a gente percebe, a gente sabe que tem aumentado, né, a procura por atendimento da categoria, principalmente aqui, no Banco Itaú, após essas demissões em massa. Mauro, quer complementar? Porque é isso, a gente visita as agências, vocês recebem, enfim, tá nesse trabalho há muito, muito tempo, né, sabe como é que é isso, esse efeito que causa. Assim, no Itaú, especialmente, não existe uma prevenção, pelo contrário. A forma da gestão, como é feita a gestão com as metas abusivas, pressão para o resultado consequente, assédio moral é quase uma ferramenta de gerencial, né? E um sistema de avaliação perverso, né? E tudo vinculado à remuneração variável. Não há prevenção por parte dos bancos. Eles descumprem todas as normas regulamentadoras que buscam uma prevenção, né? Evitar que haja o adoecimento. Pelo contrário, a gestão dos bancos tem adoecido, né? Aí, quando adoece o trabalhador, eles tentam dificultar que o trabalhador possa, né, ter acesso ao tratamento, né? Dificulta de toda maneira, não fornece documento para ir para a Previdência Social, né? Nós temos uma conquista na nossa convenção, que é a antecipação salarial, enquanto não recebe do INSS, a complementação salarial, se tu receber menos do INSS em relação ao teu salário habitual, e os bancos tentam burlar isso até nossa convenção coletiva. Portanto, quando adoece, eles perseguem os doentes. Acaba adoecendo mais ainda, né? Aí vai para o INSS, sofre pra caramba ali, na perícia médica ali, que é outro que tem uma atitude muito desumana com os trabalhadores, Sim, é né? desatualizado, assim, para o que acontece, né. Sim, mas daí, e aí as pessoas adoecem mais, porque essa é uma via crucis, né? Aí quando retornam, são É uma perseguidos, humilhação uma mesmo. humilhação. Há casos, né? E são monitorados esses trabalhadores, mesmo estando em contrato suspenso. Quando tu vai para o INSS, tem contrato suspenso. O Itaú monitora essas pessoas, né? O- As redes sociais, para tentar ver, ó, você tentou demitir um colega porque ele
estava doente, não sei qual era a doença dele, eu acho que era problema psíquico. Ele foi na lojinha ali de loteria que a mulher dele trabalhava. Ele foi ali para conversar, ficar ali com a esposa, nem estava trabalhando, e o banco acionou o INSS dizendo que ele estava trabalhando, né. Então isso é um detalhe, porque e como é que ele descobriu aquilo ali? Olha, o Santander contratou detetive para investigar a vida das pessoas. Isso aí não é, parece surpresa, não, infelizmente é uma perseguição, né, aos trabalhadores quando adoece, eu sempre digo, a gestão tem uma gestão dos indesejáveis, né, o os bancos não gostam das pessoas que adoecem, porque não pode produzir, mas adoeceram por causa do trabalho, tinha que a obrigação da empresa acolhê-los, e não persegui-los, né, porque diminui a produtividade, etcétera, né. Mas o que tinha que fazer é acolhê-los e fazer uma recuperação para voltar a trabalhar na boa, tranquilo. Eles, infelizmente, não fazem isso. São indesejáveis e os sindicalistas são os indesejáveis nos bancos, né, Dudu? Então eles não gostam muito da gente porque a gente bota o dedo na moleira do sistema financeiro. Então, esse ciclo aí é algo que é perverso, muito perverso, né? Então, e não adianta fazer propaganda, o problema é que a importância de dar visibilidade a esse problema, que é essa que é uma luta que a gente tem feito. Porque as propagandas dos bancos parece que é o paraíso. É, isso eu ia perguntar, da publicidade, assim, como é claro, a gente falou que essa denúncia, permitiu que a sociedade soubesse o que estava acontecendo, porque Sim, a gente foi impactado no nos jornais, assim, foi uma coisa até surpreendente para quem acompanha sempre: "Nossa, a grande imprensa está falando". Mas tem essa questão, até meio sombrio da publicidade, que parece que é uma coisa incrível, o trabalho bancário, e reforça uma coisa que me assusta muito, todas as propagandas, que é essa disponibilidade que eles colocam que o bancário tem. Não precisa ir na agência, te atende 24 horas por dia. A gente sabe que isso acontece, mas o banco, se expõe ainda nisso, né, que está precarizando aquele trabalhador. exato. Então tem uma propaganda que, se a gente analisar ela a fundo, ali já está expressando a superexploração do seu trabalhador bancário, né. Mas também tem um mecanismo interno ali de tentar ganhar a mente das pessoas. Tem lá a meritocracia, né. Né, a questão do empreendedorismo, olha, você pode, tem técnicas psicossociais e psicopolíticas ali, que eles utilizam para tentar, hã, controlar e manipular a subjetividade dos trabalhadores, né. Isso é também é uma disputa que nós, movimento sindical, a gente tem que conscientizar os trabalhadores. Vira e mexe, eu acho que quando o trabalhador adoece, vem aqui, se sente traído pela empresa, esses mais de 1000 aí devem estar se sentindo traídos, que estavam entregando o resultado. Imagina, de uma hora para outra, por causa do controle de toques e mouse, e vai para rua. Imagina o sentimento dessas pessoas, né. Então, daí cai a ficha, né. "Porra, fui enganado, né, fui traído pela empresa", porque muitos gostam da empresa, se introjetam, Se identificam se com o trabalho, identificam, né. porque tem toda uma técnica que levanta, né, os desejos das pessoas, a necessidade de reconhecimento. Muitos chegam a se endividar para manter um status de gerente, É, ou exatamente. de, enfim, de posições mais altas, se endividam para conseguir manter aquele padrão de vida e cativar os clientes, Tudo né. isso, né, tem toda uma é um Uma estrutura, né, é digamos assim, um estereótipo de do bancário, tu tem que comprar bancário. os terninhos, não é barato, né, Sim, sai sim. o banco Sai não dá, sai do bolso do trabalhador. Eu né. ia falar É, isso, a subjetividade do trabalhador, assim, que há uns muitos anos atrás era uma carreira estável, muito tranquilo. Muitas pessoas, inclusive, ingressaram nesse ramo por conta disso, e o que a gente vê é, ano após ano, sem exagero, como, ah, os direitos desses trabalhadores são afetados, né. Pode falar, tem um Dudu. relato até, uma dirigente lá de São Paulo, né, que participou lá das reuniões diretamente, né, com os bancários, demitidos. Ela colocou para nós: "Olha, a gente está fazendo a luta, né, a gente tentar reverter as emissões, enfim, claro que é difícil, mas muitos desses bancários, demitidos, eles, não queriam mais.
E eles, ali se conscientizaram que, opa, o que que o banco está fazendo com a gente, né? E, É que e esse foi nisso, assim, que sentimento, até que o Mauro estava comentando. você imagina quem fica, tá? E essa é a minha pergunta, a gente está Eu, quase chegando no final, eu ia fazer justamente essa pergunta. Quem fica no banco, o que que acontece com essas eu- pessoas? eu até vou fazer um exercício com os espectadores aí que se coloca no lugar, ó, imagina, passou por tudo isso, foi uma deslealdade da empresa com seus trabalhadores, a forma como foram feitas as demissões. E aí, imagina, tu vai pro banco, será que eu vou ser o próximo? Agora imagina a paranoia lá, tu tendo que ficar mexendo. Tem um monte de meme aí que tá lá, tu tem um cliquezinho ali, tu tem que ficar clicando o mouse, né? Então, como é que vai alguém trabalhar numa circunstância dessa? Então, o bancário, mesmo antes desse fato, já, já ia para o banco já com pavor, né? Assim, o medo de ser demitido, o medo de não dar conta, porque tem muitas questões que as pessoas sofrem por não conseguir atingir os objetivos, porque as pessoas são honestas, se tem uma meta, pai, não consegui bater a meta, não é só o medo de ter uma avaliação menor e eventual demissão por não estar entregando os resultados. Ela se sente também frustrada, diz, porra, eu não estou à altura, meu colega bateu a meta, eu não. Sabe, isso gera um sofrimento, né? Então, e com esse fato aí, a paranoia chegou no limite. Então, nós temos que cuidar muito dos colegas bancários, não só lá do setor que foi atingido, não só os colegas que estão em home office. Está todo mundo apavorado dentro dos bancos, nas agências, porque não sabe o que vai acontecer. A pior coisa é trabalhar, né, com medo, sem ter uma perspectiva, uma expectativa, né, de futuro, porque tu não sabe mais o que vai agrada. Tu faz tudo certinho e leva uma demissão, não, porque não é transparente, não tem uma metodologia, porque são métricas feitas por algoritmos, métricas de vendas, produtos, né? O processo de avaliação está dentro dessas métricas, desses sistemas aí que usam inteligência artificial, né? E as cobranças estão sendo feitas automaticamente, né? Por exemplo, ó, eu tirei da ação que o Itaú foi condenado, assim, frase assim, ó, foi um inquérito do MPT que ouviu várias pessoas, né? Me senti vigiado até no almoço, né? Isso as pessoas, os trabalhadores falando, né? Se levantar para tomar água, já chega aquela mensagem: onde você está? Chega uma mensagem. Como é que ou o chefe, o algoritmo, sei lá o que, avisa o chefe: olha, está inoperante há tanto tempo. Aí já tem uma cobrança, como eu dei relato aquele colega do banheiro, né? Nem em casa dá para relaxar. O sistema sabe até quando a tela para, Nossa. né? Então, esse, esse é o sentimento. Agora, trabalhar assim é impossível. E não é, não é possível aceitar que esse poder discricionário, poder do empregador, atinja esse grau de loucura, Sim, né? além da gente lutar contra as metas abusivas, né, pela saúde dos trabalhadores, agora tem que lutar contra a metrificação do trabalho, que é algo subjetivo, né? É uma coisa que, assim, vai ficando cada vez mais difícil, parece um jogo de videogame que tu chega só no chefão, a coisa tá é isso, É o verdadeiro Big Brother. Tu imagina pega trabalhar dessa a forma. ficção, é isso. É uma sociedade, no caso, um grupo de trabalhadores que não sabe de onde é que vem a vigilância e a cobrança. Não é palpável. Isso aí, para a subjetividade das pessoas, É é terrível. um terrível, é adoecedor. É. Uma coisa que acontece muito também na categoria é que muitos dessa pressão procuram um tratamento médico, né? E normalizaram a questão de trabalhar medicado, né? Então, tu É, visita as agências, pode abrir uma gaveta, vai estar ali, às vezes, um Rivotril, um outro remédio, sabe? Isso tá errado. Não pode ter que medicar para trabalhar. Tu tá normalizado já, normalizou na categoria. Sim, parece que é raro É, quando tu encontra alguém que é, não tá medicalizado, né. sim. É é é pode falar, Dani. Eu peço sempre os bancários, vejam sinais, procurem tratamento, mas procurem lá no nosso departamento de saúde, converse com o diretor quando visita a agência,
Né? Ver em que situação está. Isso é importante. Às É, vezes, Proteger a saúde é muito importante para às nós. vezes a observação de outra pessoa por aquilo que tu tá passando, tu consegue ver o absurdo que tá acontecendo, né? a gente sempre pede assim, ó, denuncie para o sindicato. Né? Tem um canal de denúncia, mesmo anonimamente, porque essas denúncias vai nos ajudar a detectar o problema e enquadrar as empresas, né? Precisamos de ajuda do trabalhador, né? Porque o sindicato não é é uma entidade que trata coletivamente, mas não está em tudo que é lugar, em todos os momentos. Só quem está trabalhando sabe onde o calo dói, né? E aí nós precisamos dessas denúncias a gente para poder agir. Então a gente sempre pede, denuncie, não sofra calado, não, né, não submeta calado. Eu sei que enfrentar sozinho tu vai ser penalizado, né? Mas agora, coletivamente, o sindicato que agrega todos os trabalhadores, tem a luta coletiva, nós podemos ir para cima dos bancos, estamos fazendo, mas precisamos de ajuda dos colegas bancários, né? Então, é extremamente importante isso. E o Dudu chamou a atenção, assim, não é possível as pessoas ter que tomar remédio para poder aguentar o tirão no dia a dia do trabalho. Não é possível, isso é... E é verdadeiro, né? Pesquisas mostram isso, mais de 40%, né, usa o medicamento para trabalhar. Né, virou a ferramenta de trabalho um ansiolítico, um antidepressivo. É um absurdo que isso ocorra, né? Isso aí também mostra a perversidade da gestão do Itaú e dos demais bancos. É surreal como é atualizado os estudos de saúde sobre a criação da medicina, de como tudo surgiu, de como isso é num sistema específico, né, numa categoria, numa classe trabalhadora específica como a dos bancários, tudo fica revelado, né? Um poder soberano, esse controle dos corpos, essas coisas todas ficam, enfim, visíveis a olhos nus, assim. Sempre teve a história do trabalhador, a relação capital-trabalho, sempre ocorreram isso. Só que hoje a tecnologia está sendo utilizada, isso aí está sendo um grau de Exato, sofisticação, aumentou. aumentou profundamente, né? É o panótipo, né? Exato, é isso que eu pensei, o Né? Foucault tá atualizadíssimo. Digamos, panótipo 4.0, né? Que está vigiando a todos, né? A cada momento, né? Então, agora a inteligência artificial, a tecnologia tem que estar a serviço, poderia estar a serviço, né? De diminuir a carga de trabalho, diminuir a jornada de trabalho, né? E não para intensificar a exploração, né? Sim, Então, é isso que tu contou do trabalhador que já tinha batido as metas, que já tinha alcançado e foi demitido, isso é horrível, para dizer o mínimo, né? um argumento de que não estava. Não estava em atividade. É absurdo. Gente, agradeço muito a disponibilidade de vocês para a gente esclarecer vários temas, né, que a gente conversa, especialmente denuncia, acolhe os trabalhadores aqui no sindicato, mas é bom a gente poder falar sobre com mais amplitude sobre o assunto, né? Então quero agradecer Mauro, Dudu pela participação, agradecer você que nos assistiu, fazer esse apelo, reforçar os trabalhadores que estiverem, não necessariamente só do Itaú, né, que estiverem em vulnerabilidade, não estiverem se sentindo bem, estiverem indo trabalhar com medo, estiver extremamente medicalizado, venham ao sindicato, o Departamento de Saúde está de portas abertas, todo sindicato, né, mas enfim, para acolher vocês no Departamento de Saúde é sempre importante reforçar. Mas é isso, quero agradecer a tua audiência por ter nos acompanhado. A gente fica por aqui, não antes fazer a ficha técnica, lembrar que a técnica desse programa foi feita pelo Joseph Matheus Areço, nosso estagiário aqui, sempre apoiando e fazendo os trabalhos conosco. E eu, Laís Escher, apresentei e produzi esse programa. Agradeço a você mais uma vez pela audiência e aos nossos convidados por essa conversa tão esclarecedora, tão importante. Tchau!